Vamos lá, irmãos, Filipenses, capítulo 4. Hoje nós entraremos no 12º estudo de Filipenses e chegamos no último capítulo, irmãos. Daqui a pouco a gente vai acabar Filipenses e faremos um outro estudo. Uma carta tão rica, né? Carta da prisão, tendo como assunto principal a alegria. Irmãos, esse trecho aqui, a maioria dos estudiosos, quando vão comentar ele, eles falam do versículo 1 ao versículo 7, ou do versículo 1 ao versículo 12. Mas, irmãos, quando eu li, eu fiquei preso no versículo só 1, 2 e 3. E a gente vai só meditar no versículo 1, 2 e 3 hoje, que eu fiquei preso aqui nesse assunto, irmãos. Eu acho que vai ser bênção para nós. É uma doutrina importante da palavra de Deus. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Amém. Irmãos, tem um texto que eu quero parafrasear aqui nesta noite, de um irmão chamado Dan Siqueira, que ele disse o seguinte, que um homem ligou para o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo atendeu o telefone, é uma ilustração, é claro. Aí o irmão, é o apóstolo Paulo? Sou sim, sou eu. Ah, paz do Senhor, paz do Senhor. Falou, desculpa o incômodo, apóstolo, é que eu estou precisando de uma ajuda. É que eu ando meio decepcionado, sabe, com a minha igreja, a igreja que eu frequento. Eu estou procurando uma igreja melhor, uma igreja meio perfeita. E eu estou pensando em congregar lá em Corinto. O que o senhor acha? Aí Paulo respondeu para ele, tudo bem, se quiser ir. Mas a igreja de Corinto lá tem alguns grupinhos, sabe? Tem algumas invejas, algumas contendas. Tem alguns irmãos lá que no domingo eles estão cantando juntos, levantando as mãos e dando glória a Deus juntos, mas na segunda-feira eles estão lá nos tribunais, diante dos juízes, um processando o outro, lá na igreja de Corinto. Tem alguns fornicadores lá, rapaz, tem imoralidade lá pesada, né? Teve um lá que eu pedi até para entregar para Satanás. Falei, entrega para Satanás aquele ali para que ele aprenda. Ah, pastor, então eu não vou para lá não. Que tal Éfeso? Acho que eu vou para Éfeso então. Falou, bom, é uma igreja alicerçada na palavra, mas sabe, já foi uma igreja mais amorosa. Já não está tão amorosa a igreja de Éfeso. Já não está tão acolhedora. Ela está meio fria. Parece que ela se tornou uma igreja um pouco individualista, cada um pensando em si. Ah, não, então também não vou para lá, não. Então já sei, pastor, eu vou lá para Tessalônica. Aí Paulo falou, lá tem alguns problemas, tem alguns que andam lá desordenadamente, tem alguns lá que acreditaram tanto, mas tanto na vinda de Jesus, que eles estão esperando Jesus de tal forma que eles não trabalham. Eles ficam o dia inteiro lá esperando Jesus voltar. Eles não trabalham, não ganham sustento. Inclusive eu escrevi uma carta para eles falando assim, quem não trabalha, não come, não deve comer. Então lá tem desses lá. Tá difícil, hein, pastor? Não. E se eu for para a igreja de Colossos? É uma igreja boa, mas tem alguns lá que estão tumultuando o ambiente. Na igreja de Colossos tem um grupo lá que até os anjos eles estão adorando. Tem um grupo lá que adora anjo. Não. E se eu for para Gálatas? Não. Gálatas está complicado o negócio, porque lá eles estão devorando uns aos outros. Estão um comendo os outros. Ixi, pastor, o que eu faço? E se eu for para Filipos? É uma igreja boa. Filipos é uma igreja boa. Só que então é o seguinte, tem duas irmãs lá, chamada Evódia e Sintique, que elas estão numa briga tremenda, estão sem se conversar, e elas estão dividindo a igreja em dois grupos, o grupo de Evódia e o grupo da Sintique. Tá feio o negócio lá.
Aí falar, pastor, sabe uma coisa? Eu vou ficar onde eu estou mesmo. Por que eu estou falando isso, irmãos? É claro, irmãos, que isso é uma ilustração e Paulo jamais falaria mal de uma igreja para outra pessoa. Ele só falava mal da igreja para a própria igreja. Falava para os irmãos que eles deveriam melhorar. Não é verdade? Mas, irmãos, essa ilustração serve para nos ensinar que, inclusive o título que eu dei para essa mensagem é o seguinte: enquanto aqui estivermos, não haverá igreja perfeita. Porque a igreja é feita por mim e por você. Pessoas carapálidas como nós, pessoas orgulhosas como nós, egoístas como nós, muitas vezes materialistas como nós. Enquanto aqui estivermos, irmãos, não haverá igreja perfeita. Enquanto aqui estivermos, teremos problema, irmãos, de relacionamentos, teremos problemas na comunhão, teremos as nossas, às vezes, desavenças, os nossos desentendimentos, não é verdade? Enquanto aqui estivermos. Irmãos, quando Paulo, irmãos, ele vai escrever essa carta, e agora ele vai entrar no último capítulo, ele vai nos mostrar que conflitos permeiam a vida do cristão, inclusive do verdadeiro cristão. Uma das grandes tarefas, irmãos, na nossa vida, inclusive, principalmente quando a gente é pastor, é gerir conflitos, ou gerenciar conflitos. E não é só, como pastor, você que é pai, e que tem mais de um filho, o que você faz o dia inteiro? Gerencia conflitos. Pegou meu copo, pegou minha escova, sentou no meu lugar, eu quero assistir tal coisa. O dia inteiro você gerenciando conflitos. Na igreja é igual. É uma tarefa, irmãos, uma das principais é isso. É como administrar, irmãos, de forma bíblica, os atritos que há entre nós. Como administrar, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, as rixas que surgem no nosso meio. Por isso que eu coloquei aqui, irmãos, o título que enquanto aqui estivermos. Porque o texto nos mostra que enquanto aqui estivermos, irmãos, inimizades poderão nascer mesmo no coração dos salvos. E a gente vai ver mais para frente hoje que essas irmãs eram salvas, mas nasceu inimizade no coração delas. Como tratar isso, irmãos? Como conviver, como evitar isso, né? Como não deixar, irmãos, que isso cresça? Semana passada nós ouvimos aqui uma mensagem sobre a miserabilidade do homem. Na retrasada nós ouvimos que nós somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos na terra, não é verdade? E enquanto aqui estivermos, irmãos, esse negócio de conflito é desde que o homem pisou na terra. Ele pecou contra Deus, aí pronto, foi expulso do jardim, aí já é um irmão matando o outro, é o Caim matando Abel, não é verdade? Onde houver, irmãos, um filho de Adão, haverá conflitos, haverá problemas, irmãos, relacionais. Conflito, irmãos, é luta, no dicionário, né? Briga, disputa, porfia, desentendimento, discórdia, desavença, rixa, divisão. É da onde vem a palavra herege ou heresia, dessa divisão. É triste, irmãos, mas é uma realidade. Conflitos são comuns na igreja. Conflitos são comuns. Eu me lembro, na época do pastor Veiga, não sei se os irmãos se lembram dessa história, que teve uma congregação aí, que começou o culto no domingo à noite, irmãos, e começou uma briga na igreja. Mas o negócio ficou tão feio, Aldinho, que aquela igreja que é diferente da nossa, que a porta da igreja é para a rua, aquelas portas de aço. O negócio ficou tão feio que o diácono, sabe o que tem que fazer? Baixar as portas. Teve que baixar as portas, irmão. Vamos quebrar o pau aqui dentro, mas que ninguém veja. Porque é uma igreja. E nós estamos aqui num culto. Baixar as portas para se entender lá dentro, irmãos. O diácono baixou as portas da igreja. Irmãos, na igreja de Filipenses, irmãos, ou de Filipos, não era diferente. Era uma excelente igreja, mas não tinha nada imune à inimizade. E ali, irmãos, o texto vai nos dizer que tinham ali duas irmãs, líderes
elas tinham importância na igreja, tinham influência sobre os demais irmãos, mas que estavam em discórdia. E é interessante, irmãos, que Paulo vai falar com elas e chama elas pelo nome, e vai dar uma repreensão pública naquelas irmãs. Talvez essa, irmão, seja uma das brigas mais famosas que já existiu entre duas mulheres, né? Hoje não tem esse negócio de briga entre duas mulheres, mas naquela época tinha. E essa ficou famosa, irmãos, porque Paulo vai chamar as duas pelo nome. Eu fiquei imaginando se a gente fizer isso hoje, numa ceia. Irmã fulana, irmã cicrana, peço que vocês se reconciliem. A gente é processado no dia seguinte, né? E Paulo, irmãos, ele pelo nome, ele repreende essas irmãs aqui de forma pública. Irmãos, mesmo no ambiente, irmãos, e aqui é importante, porque veja só, uma coisa a gente já pode concluir do texto, que é o seguinte: mesmo no ambiente com possíveis conflitos, em momento algum, irmãos, em momento algum, Paulo vai sugerir a opção de não congregar. Ok? Porque muitos deixam de congregar. Esses dias eu falava com um que ele dizia o seguinte: não. Ou muitos falam o seguinte: eu vou deixar de congregar, pelo menos eu não tenho esses problemas de relacionamento com outros irmãos. Não existe isso. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Paulo, de momento algum, vai falar assim: ó, é melhor parar de congregar, é melhor cada um ficar na sua casa e cada um tomar a sua santa ceia, porque está tendo muita briga. De jeito nenhum. Essa possibilidade é nula, não existe. Precisa estar junto. Mesmo que baixe as portas para quebrar o pau lá dentro, mas esteja junto, daqui a pouco se resolve. O que não pode é cada um estar na sua casa. Essa possibilidade na Bíblia ela não existe. A importância de congregarmos, de estarmos juntos, mesmo que às vezes brigando, irmãos, mas depois a gente se resolve, né? É igual lá em casa, né? Os irmãos às vezes brigam, mas está tudo junto, daqui a pouco está se abraçando, está brincando tudo junto lá e pronto, passou, não é? Então, esse negócio, irmãos, de deixar de congregar por causa de questões relacionais, não é bíblico. Não é bíblico, tá? Isso é um engano, ok? E como que Paulo, irmãos, olha o carinho, né? A forma como Paulo vai abordar, irmãos, o problema. Porque antes de Paulo, versículo 1, antes de Paulo abordar o problema em si, ele vai demonstrar o amor, o carinho que ele tinha pela igreja. Ele vai abrir o coração para os irmãos e vai chamar assim: irmãos, amados, minha alegria, minha coroa, sabe? Paulo vai tratar a igreja como sendo uma família, como ele sendo da família. Paulo vai expressar, irmãos, a saudade que ele tinha naqueles irmãos e a alegria que tinha de estar na presença deles. Paulo vai dizer assim para aquela igreja: vocês são a minha coroa, ou seja, a minha recompensa, o meu galardão. E aqui, irmãos, na época, você tinha dois tipos de coroa: a coroa dos reis, que era chamada de diadema, e a coroa dos atletas, que era aquela coroa. A dos reis era de ouro, a dos atletas era aquela de louro, folhas de louro, que era o Stéfanos, né, no grego. O que Paulo está falando aqui, que vocês são a minha coroa, é a coroa dos atletas, é a coroa de louro. Ou seja, depois de um esforço tremendo, eu vou ser recompensado como? Com vocês são a minha coroa. A igreja, né? O fruto, a salvação de vocês. Ou seja, a igreja de Filipos era um galardão que Paulo tinha na obra. Porque, irmãos, quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, já fizemos isso lá no capítulo 17, a gente percebe que a igreja de Filipos, ela nasceu debaixo de dor. Foi como um parto, sabe? E Paulo fala assim: mas depois do parto, vocês são como se fosse a recompensa da mãe. É o bebê, é a criança, é a alegria que traz. Então, essa é a coroa, a minha coroa. E aí Paulo dá ordem àquelas duas irmãs. Qual era a ordem? Permaneçam firmes no Senhor. Outra versão diz assim: vivam em harmonia no Senhor. A nossa versão diz: sintam o mesmo no Senhor. Lembra que eu falei esses dias atrás que Paulo vai usar muito nesta carta a linguagem esportiva, no caso aqui da coroa, e a linguagem militar. Aqui é a linguagem militar, quando Paulo fala vive em harmonia,
A ideia é o seguinte: estejam em posição. Ou seja, a inimizade estava fazendo com que o exército ficasse desencaminhado. Era para estarmos na posição firme que o Senhor nos colocou, e não haveria desavença. Cada um na sua posição, cada um naquilo que Deus o chamou. Paulo está dizendo assim: as inimizades teriam o poder de desestabilizar os soldados e torná-los então vulneráveis aos ataques inimigos. Ficar firme era não ceder às estratégias adversárias. Fiquem firmes no Senhor. Sintam mesmo no Senhor. Irmãos, você vê que essa desavença dessas duas irmãs, essa inimizade ganhou tanta importância, irmãos, que a carta de Paulo aos Filipenses é tão pequena, 4 capítulos, e Paulo vai usar 3 versículos praticamente para falar sobre isso, sobre essa briga. Você percebe, irmãos, que nessas irmãs não faltava envolvimento com a obra. Elas eram envolvidas com a obra, mas faltava harmonia entre elas. E a rixa, irmãos, entre elas estava afetando a igreja como um todo. Irmão, sempre afeta, sabia? Sempre afeta. Rixa entre irmãos, sempre, elas estavam assim irreconciliáveis, estavam afetando toda a igreja. E às vezes a gente fica: mas por que, Senhor, né? Às vezes o culto, aquela dificuldade para pregar. Por que a gente não vê mais curas? Às vezes os dons espirituais. É isso, irmãos, às vezes. É porque às vezes tem uma cana no meio, aquele que está com a rixa, o ressentimento no coração, irmãos, guardado ali, ó, e fica. Tem um teólogo chamado Ralph Martin, que ele diz o seguinte, que as mulheres macedônias, elas tinham uma personalidade forte. Você pode ver que fala de Lídia, fala da jovem que foi liberta do espírito. Elas eram mulheres de personalidade forte. Eu até falo que na igreja de Filipos tinham 2 paraibanas lá, né? Naquela época já tinha 2 paraibanas lá na Grécia. E elas estavam ali, né, se desentendendo. E é interessante que o nome delas é um nome até bonito, né? Evódia significa doce fragrância. Olha um nome bonito para colocar numa filha, irmãos, Evódia, né? Qual é o nome da bebê? Evódia. E aí, Sintique, outro nome bonito para colocar, né? Sintique. Eu vou me casar com a irmã Sintique, que um jovem fala, né? Sintique significa boa sorte. Nomes bonitos, irmãos, mas estavam vivendo de forma individualista. Elas estavam, irmãos, colocando em primeiro lugar os seus interesses pessoais e fazendo a obra de Deus sofrer. Sempre que nós colocamos os nossos interesses, o nosso orgulho na frente, a obra sofre, a obra padece, irmãos. E sabe, irmãos, esse tipo de problema começa, às vezes, com pequenos desajustes que não são tratados, sabe? Uma palavra mal falada, uma palavra mal interpretada. Às vezes o irmão que passou por você e não te cumprimentou, e você ficou, miserável, né? E vai alimentando aquilo no coração, irmãos, sabe? E aí daqui a pouco você vai comentar com alguém, fazer um comentário desnecessário sobre ele, aquele irmão orgulhoso. O irmão nem te viu, às vezes o irmão estava cheio de problema na cabeça. Quantas vezes você já passou por alguém sem cumprimentar? E depois, meu Deus, eu não cumprimentei o irmão. Porque você estava pensando em algo, e aí daqui a pouco a pessoa já está falando mal, simplesmente porque alimentou aquilo, simplesmente porque você estava distraído. E aquilo, irmãos, vai ganhando força, e aquilo gera uma amargura, e aquilo vai inflamando, e aí vai produzindo, irmãos, uma irritação mútua. Aí daqui a pouco você fala, eu vou passar também, não vou cumprimentar, é de propósito. E você olha e vira vira o queixo para o outro lado, né? De propósito. E aí, irmãos, aquilo não vai sendo tratado. E vai entrando no coração a raiva, a amargura. E cada dia que passa, irmãos, se torna mais difícil de solucionar. Porque esse tipo de coisa, irmãos, não é de uma vez assim. Vai sendo alimentado. E aí, depois da amargura, daqui a pouco vem a raiva, vem a gritaria, vem a exposição pública, e o diácono baixando a porta da igreja, porque já não tem mais freio, né, para a raiva, já não há mais limite, já não se considera mais as consequências. E o foco agora qual que é? O foco agora é assassinar, irmãos, o caráter do irmão. O foco agora é falar mal dele para todo mundo.
O foco dele é todo mundo saber que ele não presta. O foco dele agora é saber que o nome dele não está no livro da vida, foi riscado, porque eu não gosto dele. E se ele for para o céu, eu não vou. Ou ele ou eu. Jesus ou ele ou eu. Irmãos, vai sendo alimentado. E aí o meu orgulho está na frente. Mas o que a palavra de Deus diz não importa. Mas a obra está sofrendo, não importa. Mas a tua oração está sendo impedida, não importa. Que a dele também seja. Isso daí, irmãos, é como uma erva daninha, sabia? É como um mato. Esses dias, a Tati, a Mandilza viu lá, coitada, a Tati plantou, a Tati é ruim para planta, ainda bem que ela não está aqui hoje. Ela plantou 2 girassóis e os bichinhos morreram, mas morreram. E aí o Arthur chegou todo feliz, papai, ele morreu, mas está nascendo uma planta do lado. Eu falei, não é planta não, filho, isso é mato. Mato não precisa plantar, nasce sozinho, não é verdade? Já precisa plantar mato, precisa cuidar de mato, você não cuida do bicho e ele cresce. Você não precisa dar água, ele arruma água não sei de onde, mas ele vai crescer. Esse tipo de coisa é igual, irmãos, a gente não precisa fazer nada, vem sozinho. Se a gente não estiver podando toda hora pela palavra, pela oração, pelo Espírito. O irmão não comentou, vou dar um abraço nele. Você esqueceu de cumprimentar, viu? Me desculpa. Pronto, resolveu. Me perdoe, vamos tomar um café junto, né? Resolveu. A gente tem que estar sempre cortando, porque esse negócio cresce sozinho, irmãos. Não precisa cuidar, não precisa plantar, colocar, nada. Falei, pastor, não precisa fazer nada, isso daí é igual um mato, cresce sozinho, é igual um problema na vida da gente. Não é verdade? É simples assim, irmãos. Sabe qual é a fórmula de você vencer esse ressentimento, essa erva daninha? É simplesmente fazer o que Jesus falou para fazer. Abençoe os que te amaldiçoam. Fale bem de quem fala mal de você. Irmãos, tem coisa mais difícil na vida? Como é que você fala bem de quem não presta? Na sua ótica não presta. Fale bem. Tinha um irmão que falou assim, a partir de hoje eu vou fazer um propósito, eu vou falar bem de todo mundo, não importa quem. Vou falar bem de todo mundo. Aí o camarada, eu te desafio. Vou falar. Quero ver você falar bem do diabo. Ele é trabalhador. Ele é trabalhador. O bicho trabalha de noite. Fale bem de quem fale mal de você. E você vai ver a diferença que faz. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles irmãos que vivem debaixo de ditadores, em ditaduras cubanas, ditadura chinesa, Nigéria, né? União Soviética na época. Quando aqueles irmãos eram espancados, e aí se reuniam, ou se reúnem até hoje, em igrejas clandestinas, para fazer o quê? Para orar pelos governantes, para orar pelos ditadores, para orar pelos soldados que acabaram de o espancar. Eles sabem o que Jesus disse, a importância daquilo que Jesus disse. Orem, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Nesse sentido, irmãos, de nós não guardarmos ressentimento, lutarmos contra esse mato que cresce, temos que ser como criança, que volta a dizer, você chama a atenção de uma criança, irmão, você vai lá, dá uma palmada, ou uma chinelada se precisar, dá uma repreensão se precisar, daqui a pouco que ela vai estar, papai, vamos brincar comigo? Mas ela esqueceu, tem amnésia, é doido, porque não guarda, o coração é puro, aquilo ficou, aquilo passou, não é igual a gente que vai alimentando, e vai sofrer, vai morrendo. Sabe, irmãos, o coração de um crente que luta, irmãos, contra isso, ele sabe que as falhas dos outros irmãos são dignas de oração e não de vingança. Ore por aquele que te ofendeu. Irmãos, enquanto aqui estivermos, esta mensagem, estamos sujeitos, irmãos, a ofendermos alguém e sermos também ofendidos por alguém. Enquanto aqui estivermos, irmãos, amanhã ou ainda hoje, irmãos, podemos no final do culto sem querer ofender algum dos irmãos ou sermos ofendidos por um dos irmãos. E aí, o que eu vou fazer com isso? Não é importante esses 3 versículos, irmãos, na palavra de Deus? Não é importante a forma como Paulo faz? E aí não, eu posso seguir o caminho da justiça própria. Sabe qual é o problema?
é que eu digo assim: eu tenho a minha razão, eu tenho o meu direito. E aí sabe o que eu faço? Eu sento em cima da minha razão, eu sento em cima do meu direito, irmãos, e pronto, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu tenho razão. Sabe o que é? Ter razão é bom, mas muito melhor do que ter razão, sabe o que é? É ter comunhão. Abra mão da tua razão para ter comunhão. Abra mão do teu direito para ter comunhão. Muito melhor, muito mais gostoso, irmãos. Muito mais libertador do que ter razão é ter comunhão. E olha como é que Paulo diz. Tem coisa que a pessoa lê a Bíblia e fala assim: mas a Bíblia é um livro velho, né? Está na linguagem. Para que dizer assim? Olha o versículo 2. Paulo disse assim: rogo a Evódia e a Sintique. Foi assim que Paulo disse? Não. Paulo não disse assim: rogo a Evódia e a Sintique. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique. A palavra rogo ele repete. Ele fala duas vezes, como sendo assim, é individual. Eu rogo a uma e eu rogo a outra. Eu peço E aí, irmãos, ele ordenou: eu sou o apóstolo Paulo, vocês estejam em comunhão, então vocês serão suspensa. Não. Ele pediu? Também não. Ele rogou. Rogar, irmãos, é mais do que pedir. Rogar é pedir com humildade. É como se estivesse dobrando o joelho diante delas. Eu peço a uma com humildade, encarecidamente, e peço a outra: por favor, se reconciliem. É um apelo, irmãos, amoroso, não é uma ordem. E sabe, irmãos, Paulo, ele não duvida em momento algum da espiritualidade daquelas irmãs. Ele não duvida de que elas são salvas. No final do versículo 3 ele vai dizer: os nomes delas estão aonde? No livro da vida. Elas são crentes, elas são salvas, mas elas estão precisando se reconciliar. Irmãos, parece que Paulo ele não quer de forma alguma demonstrar parcialidade, né? Quando ele fala rogo a Sintique e rogo a Evódia. E sabe outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos? Quando a pessoa vem contar um problema para nós, sabe o que ela quer geralmente? Que a gente investigue. Paulo poderia ter falado assim: tem um problema aí com Sintique e Evódia. Eu peço que vocês, um obreiro aí, o Clemente, por exemplo, ou o Epafrodito que estava levando a carta, quando chegar lá, eu quero que vocês investiguem o que aconteceu. Eu quero saber quem tem culpa. Foi isso que Paulo fez, irmãos? Não. Eu não quero investigar. Eu não quero saber quem tem razão, quem está sentado em cima da razão e quem não está. Cada um vai ter a sua razão. E o problema não vai ser solucionado. Eu peço que vocês simplesmente sintam o mesmo no Senhor. É um rogo, é uma súplica. Porque o nome delas está escrito no livro da vida, mas o corpo delas ainda está na terra. Enquanto que estivermos, vivam em harmonia. E aí, irmãos, é tremendo isso. Porque quando Paulo fala assim, peço que sintam o mesmo, sabe o que Paulo está querendo dizer? É o seguinte, porque Paulo vai dizer assim, o que ele está querendo dizer aqui literalmente é assim: usem a cabeça. Usem a cabeça. Houve um problema entre vocês? Usem a cabeça. E quem é a cabeça? É Jesus. A cabeça que ele está dizendo aqui não é a razão, não é o direito, não é o argumento. Usem a cabeça. Recorram à cabeça, que vocês são só corpo, mas a cabeça é uma só. E Paulo já tinha falado assim, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, no versículo 2, capítulo 2. Aí no versículo 5 do capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento. Capítulo 3, versículo 15, nós que somos perfeitos, tenhamos a mesma atitude. Então Paulo vai falar: mesma atitude, mesmo modo de pensar, mesmo sentimento. Por que tudo isso, irmãos? Porque a igreja é um corpo que possui uma só cabeça. E por termos, irmãos, a mesma cabeça, devemos estar remando na mesma direção, tendo a mesma mentalidade, né? A reconciliação entre os membros deve ser algo prazeroso. Está com problema de se relacionar com o irmão? Busque na cabeça. Vá para a cabeça. Busque graça que vem da cabeça.
Busque o entendimento que vem da cabeça. Vivam em harmonia onde? É no Senhor. Porque é somente dele, irmãos, que nós vamos encontrar essa unidade. Esse denominador comum. Na matemática, lembra da matemática? Denominador comum. Pode haver várias diferenças entre nós, mas entre nós há um denominador comum. A cabeça. A cabeça é a mesma. O mesmo Cristo que está em mim está em você. Está em cada um de nós. Temos as nossas diferenças, temos jeito de pensar diferente, jeito de lidar diferente, jeito de falar diferente, mas a cabeça é a mesma. E por causa da cabeça, irmãos, deve haver então unidade. E somente, irmãos, na cabeça, irmãos, ligado à cabeça, a gente vai encontrar a humildade suficiente para abrir mãos do direito. Irmãos, teve uma vez, irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tive que abrir mão de um direito meu. Eu tinha direito, eu podia até ir para a justiça contra o irmão. E foi um prejuízo na época de R$38 mil. 38 mil. Eu acho que no começo do negócio não foi mal intencionado, mas depois desandou o negócio. Eu abri mão, irmãos. Esse rapaz depois ficou até com vergonha de olhar para mim. Eu falei, não, fique em paz. Fique em paz, sirva a Deus em paz, está perdoado, fique tranquilo, esqueça esse negócio. E depois, irmãos, pouco tempo, Deus me deu uma bênção tão grande, irmãos, que eu pude olhar para trás, o Espírito Santo me fez olhar para trás e falou, você está vendo? Foi 10 vezes aquilo. Foi 10 vezes aquilo. Vale a pena abrir mão dos nossos direitos, irmãos, quando Deus mandar. Vale a pena. Vale a pena. Melhor do que ter razão é ter comunhão. É isso que a palavra está dizendo. Melhor do que ter razão é ter comunhão. Às vezes, irmãos, nós devemos guardar as armas e empunhar o perdão, sabe? E aí, sabe o que acontece? Nesse sentido aqui, você pode ver que Paulo, por que Paulo fez questão de falar? Porque esse negócio de reconciliação, irmãos, exige uma atitude nossa, é algo ativo. Quando se fala de perdão, a Bíblia fala sempre de algo ativo. Qual que é o contrário de ativo? Passivo. O que é passivo? Eu ficar esperando. Jesus falou assim, ó, se teu irmão tiver uma coisa contra ti, você sente no sofá da tua casa e fica esperando ele vir te pedir perdão, foi isso? Não, você vai. É atitude. Tome atitude, a bênção está em quem toma atitude. Vai lá, procure ele. Não fique esperando ele vir até... mas eu estou na minha razão, eu vou ficar esperando. Jesus disse, vai, concilia-te. Não é para você esperar ele te procurar. Quando se trata, irmãos, de perdão, de comunhão, a bênção está na ação. Em quem toma atitude, em quem se humilha. Sabe, irmãos, a gente enxerga como humilhação, mas espera aí, eu sou bobo agora, eu sou trouxa, é? Virei crente, virei trouxa, porque eu estou com a minha razão. Eu vou me humilhar diante da pessoa. E às vezes, irmãos, pode ser que você chegue lá e a pessoa nem aceite o teu perdão. E você volte com a razão e a cara pálida embora. Mas Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te recompensar. Não é verdade? Fala, eu estou com a minha razão. Eu vou procurar a pessoa e nem sei se ela vai aceitar ainda. Vai. E você vai ver. Irmão, se Jesus falou para fazer, faça. Mas eu não entendo, eu não concordo. Mesmo sem concordar, faça. Faça igual aquele servo lá que Jesus falou na parábola. Ele falou que não ia fazer, mas fez. O outro falou que ia fazer e não fez. Então, mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite, mesmo que você não sinta, faça. Amém? Ele mandou jogar a rede. Ah, mas eu estou sentindo que não tem peixe, eu já pesquei a noite toda. Jogue. Você não entende de nada. Mas como assim? Chegou aqui o camarada do fisco, da Receita Federal na nossa porta, e Jesus está mandando ir pescar. Vai. O peixe está com a moeda dentro. Você não sabe disso? Mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite, mesmo que seja algo absurdo, irmãos, vá. E sabe, irmãos, o que é interessante aqui, eu já estou acabando, é que no versículo 3, Paulo fala para uma pessoa que ele não cita o nome. Ele não fala. Paulo fala assim, ó, e peço a ti também, meu verdadeiro companheiro. Quem era este homem? Não sabemos. Paulo vai recorrer a alguém que ele não cita o nome, mas das duas ele citou. Não é verdade? Das duas. E aí Paulo vai falar assim, ó, eu peço a você que ajude
a essas mulheres que trabalharam comigo no Senhor. Irmãos, essa palavra ajude aí, irmãos, é difícil de traduzir. Sabe por quê? Sabe o que significa essa palavra? Esta palavra ela está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 48, a mesma palavra grega que significa amarrar. Quando prenderam Jesus, eles amarraram Jesus. Você pega essas mulheres e amarre elas. Você prenda, você segure essas mulheres. Lembra quando o filho apronta, que um apronta com o outro, o que você faz? Eu vou amarrar os dois. Aquelas mães que tem aquela camisa GG e coloca GG nos dois, assim, vai ficar na mesma, era para fazer igual. Você amarre essas duas mulheres, elas precisam voltar a se falar, elas precisam se reconciliar. Né? Essas mulheres, elas têm valor para nós. Amarre essas mulheres para que elas estejam amarradas novamente à causa do Evangelho, para que elas possam viver juntas. Então era isso, irmãos. Paulo enxergava a igreja assim, uns ajudando aos outros, um levando a carga dos outros, uns amarrados nos outros. E não haveria lugar para a discórdia. Que o Senhor Deus nos ajude. Enquanto estivermos aqui, irmãos, estamos sujeitos a desentendimentos, mas que possamos buscar na cabeça a graça de Deus, ok? Então, irmãos, não existe igreja perfeita. Enquanto estivermos aqui, vocês ofenderão e serão ofendidos. Não adianta ir congregar em Colossos, em Efésio, não adianta em Éfeso, não adianta em Filipos. Fique na chácara inglesa, viu? Tem um monte de gente tudo torta aqui, mas foi Deus que nos colocou aqui, não é verdade? E a gente vai com um torto perto do outro torto, um atrapalhado perto, e vamos chegar lá, em nome de Jesus. Porque nós cremos que o nosso nome também está no livro da vida, viu? Está lá, embaixo do nome de Evódia, assim, está o nosso lá. Está lá, Jefferson, está Dilza, está a Priscila, está o nosso nome lá, viu? E vamos chegar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar a Deus. Pastor Isaías, vem aqui, pastor Isaías, orar por nós, por favor. Pastor Jefferson nos dará a bênção apostólica. Deus abençoe os irmãos. Em nome de... Quinta-feira, irmãos, culto com as irmãs, viu? Terá um pregador ilustre no culto de quinta. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor do céu e da terra, meu Deus, nós te damos graça, Pai, por este culto maravilhoso, meu Deus, do qual ouvimos esta rica palavra, meu Deus. Continua falando conosco, seja conosco cada momento da nossa vida, Pai. Nos fortalece, Pai, eternamente. Abençoa todos os seus filhos, tuas filhas que aqui chegaram. Ó Pai, para que não desanimamos, Pai, mas continuamos, Pai, firmes nas tuas promessas, meu Deus, até o dia da vinda gloriosa de teu amado Filho Jesus, pois é isso que nós estamos esperando. Meu Deus, abençoa toda a tua igreja de um modo geral e liberta, meu Deus, a tua igreja para que esteja firme, Senhor, constantemente. Ó Deus, agradecidos a ti, Pai. Ó Deus, e servindo a ti na tua casa. Por isso, meu Deus, nos liberta, para que estejamos aqui, meu Deus, todos os dias de culto, para oferecer a ti louvores em ação de graça ao teu nome. Pai justo e santo, nós te glorificamos, nós te exaltamos e agradecemos a ti por tudo, em nome de Jesus, para a glória do Pai. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe.